Olá, tudo bem? Oi. Com base na videoaula anterior a respeito do conceito de relações, hoje nós vamos falar propriamente dito do conceito de funções, né? E, e eu acredito que tendo um bom entendimento dessa questão de relações, o conceito de função fica muito mais fácil. Vamos tentar abranger nessa videoaula elementos relacionados ao conceito de função e elementos também que muitas vezes a gente deixa a desejar um pouco nas nossas aulas, né, que são os conceitos de funções injetoras, sobrejetoras, né, e funções compostas, que eu entendo que são um pouco assim, a gente às vezes durante a sala de aula a gente acaba deixando passar desapercebido e que são de importância para o estudo do cálculo, né, quando a gente estiver estudando algumas questões relacionadas ao cálculo, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos nessa videoaula. Feito? Então vamos abrir a parte teórica desses assuntos. Bem, então antes de a gente falar do conceito de função propriamente dito, eu gosto de falar um pouco da história, até porque para mostrar que as coisas na matemática elas não são assim como muitas vezes aparece nos livros, tudo pronto e acabado, né? Então, até o próprio conceito de função, né? Quando a gente faz um olhar histórico, você vê que ele passa por vários períodos e até chegar a notação que nós conhecemos hoje, né? Então, um pouco da história sobre a construção desse conceito, né? Então, somente no século XX ela ganharia a forma matemática que hoje conhecemos, certo? Até porque no século XIX. No século XIX começou a ideia de formalismo, então com essa construção apresentada por Hilbert, se não me engano, essa formação, essa matemática formalista, ela que daí deu essa forma matemática que hoje conhecemos, tá? Mas lá nos babilônicos, eles, por conta das questões comerciais, eles desenvolveram inúmeras tábuas matemáticas, né? E uma delas traz os valores de n ao cubo mais n ao quadrado, para n igual a 1, 2, 3, até o 20, aí de 30, 40 e 50, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, assim, ele já tinha feito uma tábua que se substituísse o n igual a 1, você já tinha uma resposta, n igual a 2 já tinha uma resposta, tá? E nessa tábua, a gente também pode observar as ideias iniciais a respeito de funções inversas, pois ela também é possível encontrar, por exemplo, assim, qual é o valor de n que substituindo em n ao cubo mais n ao quadrado dá 80. Então, isso já nos babilônicos já tinham essas ideias iniciais sobre o conceito de função. Ptolomeu, no século II d.C., escreveu a sua obra Almagesto, né? Essa é uma obra que tem 13 livros no total, né? E no primeiro livro ele apresenta uma tábua com cordas, e essa tábua com cordas é digamos assim, o ancestral do conceito de seno que nós conhecemos hoje, tá? Ptolomeu também conseguiu interpolar linhas em sua tábua para qualquer valor do arco, que a gente vai falar de que é variável independente, surgindo assim as ideias iniciais para um estudo computacional dos fenômenos contínuos. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre esse livro do Ptolomeu. É muito interessante, tá? Ele parte de uma questão que a Terra é o centro do universo, e por isso ele vai desenvolvendo alguns elementos ali que tem uma matemática, que no caso a questão das cordas, né? Então mostra essa ideia do conceito de seno que nós conhecemos. Ele é, como é que diz assim, discípulo de Aristóteles, então é bem interessante o livro, beleza? Né? Durante o Renascimento, Galileu Galilei, para muitos historiadores da matemática, é considerado o pai do conceito de função, tá? Porque ele, com os seus estudos sobre movimento, ele ignorou a simbologia algébrica. Ele fez uma escrita assim, uma escrita normal, vamos dizer assim, né? Ele não fez uma simbologia algébrica, tá? Mas o conceito de função se encontra nessa questão aqui, ó. S igual a k vezes t ao quadrado, com k igual a s, uma razão do espaço sobre o tempo ao quadrado, né?
e destacando o espaço em termos do tempo, ou seja, Galileu mostrou essa relação do espaço em relação ao tempo, né? E isso é uma das características, foi, digamos assim, um marco do conceito de função, tá? Só que ele não escreveu dessa forma como eu coloquei ali, tá? Agora, quem conseguiu difundir a ideia de variabilidade e uma simbologia algébrica na intenção de representar lugares geométricos a fim de construir o seu gráfico foi René Descartes, tá? Que é considerado o pai da geometria analítica. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que, assim, por meio de algumas... ele conseguiu introduzir essa questão de variável, variável dependente, variável independente, né? E a ideia para tudo isso para construir gráficos, né? Então, estabelecendo uma relação algébrica com uma relação geométrica, tá? E por meio dessa questão de René Descartes, da geometria analítica, também o desenvolvimento do cálculo se estendeu, né? Leibniz foi o primeiro a utilizar os termos função, variável e constante, né? E a notação f de x foi introduzida por Euler em 1734. Então, a gente pode observar que quando a gente vem fazendo essa busca histórica, a gente vê que, ó, 1734, notação f de x, né? Então, é um conceito assim que tem uma história muito intensa também. Aqui eu peguei elementos somente, beleza? E agora vamos falar da definição propriamente dita, tá? Então, o que é a definição de uma função? Seja f uma relação de E em f. Dizemos que f é uma aplicação de E em f se e somente se o domínio de f é o conjunto E, isto é, D de f é igual a E, tá? Dado um elemento A pertencente ao domínio, é único o elemento B pertencente a f, tal que o par ordenado AB pertence à aplicação. Então, aqui, o que nós podemos afirmar sobre isso, né? Então, para eu ter uma função, eu tenho que dizer que o meu domínio é o meu próprio conjunto de entrada, né? É o conjunto todo, tá? E, dado um elemento pertencente ao domínio, é único, ou seja, só existe um elemento no conjunto F, que é o conjunto de chegada, né? Existe o único elemento que pertence ao conjunto de chegada, tal que o par ordenado pertence à função. Tudo bem? Então, essa é a característica principal de função. Então, são duas. Primeiro, o domínio é o próprio conjunto de chegada, e só a relação entre um elemento do domínio é única com um elemento do conjunto contra domínio. Tá bom? Então, se f é uma aplicação de E em f, nós vamos poder escrever assim que B igual a f de A. E eu posso dizer que B é a imagem de A pela função. Temos essa notação aqui que é conhecida, né? F de E em f ou xf de x, tá? O conjunto f é chamado contradomínio da função, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos no GeoGebra para a gente entender melhor esse assunto, beleza? Bem, então vamos lá. Eu já coloquei ali alguns resultados, mas eu vou reescrevê-los só para a gente entender, tá? Então a primeira função que eu vou colocar vai ser assim, ó, x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então tá, essa relação é uma relação, só que não é função, tá? Por quê? Bem, vamos pensar o seguinte, que nós temos uma função dos reais aos reais, ou seja, o eixo x é o meu domínio e o eixo y é o meu contradomínio, tudo bem? Então o que fala a definição lá, né? A definição fala que, ó, o domínio da função é os reais, né? Ou no caso é o conjunto E, o conjunto de entrada, e dado um elemento de A pertencente ao domínio, é único o elemento de B. Certo? Então o que acontece? Ó, quando eu vou aqui pego o -1, o -1 eu tenho resposta em 1 e tenho resposta em -1. A mesma coisa o 2, eu tenho resposta em 2 e eu tenho resposta em -2. Ou seja, não satisfaz porque não é única essa relação. O elemento do domínio se relaciona com dois elementos da imagem. Então isso não se caracteriza como uma função, tá? Um outro exemplo também é esse daqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá? Então o que acontece nesse caso aqui? Ó?
Ó, também não é função, porque se eu pego esse ponto aqui, o ponto 1, a mesma coisa, ele tem dois elementos na imagem, ó, então dois elementos no gráfico. Então se eu coloco o ponto 1 vai dar esse ponto aqui, né? Vamos ver quem que é esse ponto, 1,73. Então se eu pegar para baixo vai ficar 1 menos 1,73, certo? A mesma coisa aqui em outros pontos aqui. Nesse ponto aqui é a única, também não é único em 0, né? Porque tem 0, 2 e 0 menos 2, tá bom? Então, não se caracteriza como uma função, tá bom? Se eu pegar essa função aqui, y igual a x ao quadrado, essa já se caracteriza como uma função. Por quê? Ó, eu pego o elemento menos 1, eu tenho resposta 1. Eu pego o elemento 1 e eu também tenho resposta 1. Só que olha só, a diferença é o seguinte, que se eu pego um elemento do domínio, ele tem que ser único. E ele é único, porque para o ponto menos 1 eu só tenho resposta 1. Não diz nada em relação à imagem, tá bom? Então eu posso ter nessa questão aqui o ponto menos 1, resposta 1, ponto 1, resposta 1, tá? São dois elementos diferentes do meu domínio com respostas iguais, tá? Mas o domínio, ele não me leva duas respostas, tá? Esse menos 1 me dá uma resposta e o ponto 1 dá uma resposta, tudo bem? Então, esses são os três exemplos. Então, dois exemplos que não são funções, né? Esse e esse daqui, né? E o exemplo da função x², que é uma função, beleza? Agora vamos voltar a falar um pouco de uma outra parte teórica sobre o conceito de função. Bem, nós falamos do conceito de função, né? Agora vamos falar um pouco do conceito da imagem dessa função, domínio da função que faz parte da definição, e agora o que é a imagem de uma função. Então, eu tenho uma função que de m em f, né? Então, se tem um conjunto A e ele está contido dentro de E, chama-se imagem de A, chama-se imagem de A segundo a função, indica-se por f de A o seguinte subconjunto de f. Opa, pera lá. Então vamos dizer assim o seguinte, o que eu quero dizer? Bem, no nosso caso, nós temos um conjunto dentro do conjunto E, certo? Que está um subconjunto. A imagem dele por essa função se chama f de A e é um subconjunto do conjunto F. Tudo bem? Parece um pouco estranho isso, mas eu vou mostrar no exemplo, fica bem melhor para a gente entender, tá? Então, por exemplo, assim, ó, f de A é igual a f de x, tal que x pertence a A. Isto é, f de A é o conjunto das imagens por f dos elementos de A. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, eu tenho um conjunto E formado por 1, 3, 5, 7, 9 e o conjunto F 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? E a função sai do conjunto E, ou seja, do conjunto de saída ao conjunto de chegada, E para F, e é dado por essa relação aqui, f de x igual a x mais 1. Tudo bem? Então, se eu pego o elemento do conjunto E, 1, quando eu coloco 1, 1 mais 1, 2, ou seja, f de 1 é igual a 2. F de 3 é igual a 4, porque 3 mais 1 é 4, f de 5, 6, f de 7, 8, f de 9, 10. Então, a gente pode observar o quê? Que o 1 está relacionado com o 2, o 3, melhor dizendo, o par ordenado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você pode observar que alguns elementos desse conjunto aqui, eles não fazem parte. Então quem que é o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem são esses elementos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E eles são um subconjunto, né? Eles são um subconjunto do conjunto F. Então, o meu conjunto imagem é formado por esses elementos que fazem parte do conjunto contradomínio. Então, nós temos a relação de contradomínio, que é o conjunto F como um todo, e o meu conjunto imagem, que são os elementos que fazem parte dessa relação do conjunto E, me levando a alguns elementos do conjunto F. Tá bom? No GeoGebra, como é que ficaria essa relação? Então, vou mostrar lá para vocês como é que ficaria. Então, no GeoGebra, eu tenho a função x², certo? Então, o que acontece? Eu tenho uma função de R em R e y igual a x ao quadrado. Então, se eu pego o ponto 1, eu tenho resposta 1. Se eu pego 2, eu tenho resposta 4. Né? Então, nesse caso aqui, né, eu tenho para cada elemento do meu domínio uma imagem. E vocês podem observar que, nesse caso,
os elementos aqui da minha imagem são quem? São todos os valores positivos, né? Todos os valores positivos os reais positivos, certo? Então, nós temos uma função que é dos reais aos reais, certo? Só que a minha imagem são quem? São os elementos, os reais positivos, beleza? Então, é um subconjunto. Então, continuando ali, agora eu vou falar das funções injetoras e sobrejetoras, tá? Então, dizemos que uma função é injetora se dois elementos diferentes do domínio têm imagem diferente, tudo bem? Então, se eu pego dois elementos diferentes do meu domínio, então, se eu pego dois elementos, a ideia é eu ter dois elementos diferentes, tá? A função x², ela não é uma função injetora. Por quê? Se eu pego lá o -1, é diferente do 1. Só que quando eu faço f de -1, ele não é diferente de f de 1, porque ambos dão a mesma resposta. Olha, é uma função, a função x² é função, ela é função, só que ela não é uma função injetora, tá? E agora, uma outra questão. Uma função é dita sobrejetora quando a imagem, o conjunto imagem, é o próprio contradomínio, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio, tá? Então, uma outra definição também que a gente fala é que uma função é bijetora quando for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, eu já mostrei para vocês aqui, ó, que a função x² não é bijetora, tá? Por quê? Né? Porque se eu pegar elementos diferentes aqui do meu domínio, eu pego assim, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, para formar f de x igual a x², eu tenho que é a seguinte, certo? Então, vamos colocar lá f de -3 dá 9. F de 3 também é 9. Então, a função não é uma função bijetora, porque ela não é nem injetora, tudo bem? Agora deixa eu apagar isso daqui e vou colocar outra função lá. Vou colocar f de x, acho que eu vou colocar um outro termo aqui. Eu vou chamar h de x 3x mais 1, certo? Olha lá, então essa função aqui, a pergunta é, essa função é bijetora? Primeiramente, para ela ser injetora, ela tem que ser injetora. Então vamos analisando graficamente o que acontece. Se eu pegar elementos diferentes do meu domínio, eu vou ter respostas diferentes. Aqui eu vou fazer um chute somente de alguns números, só para a gente observar. Então, h de -1 é -2. H de 1 é 4. H de -2, H de -2 é -5. H de 2 é 7. Então, conforme eu vou colocando, e você pode fazer uma análise gráfica disso daí. Em como? Se você baixar retas paralelas ao eixo Y, você pode observar que essas retas paralelas sempre vão ter um ponto de encontro com o meu gráfico, certo? Então, essa aqui é uma sugestão, né, para você ter uma ideia de se a função é injetora ou sobrejetora. No caso, passo por valores diferentes, eu tenho respostas diferentes, tudo bem? -5, -10, 5, 10, ali eu vou ter respostas diferentes para essa minha questão, tá? E a imagem é igual ao contradomínio, porque para todos os valores que eu pego do meu domínio, eu vou ter uma resposta. Então, no caso aqui, se a função é dos reais aos reais, o meu contradomínio é aos reais. Nesse caso aqui, a minha imagem também vai ser real. Então, logo, a função 3x menos 1, ela é bijetora, tudo bem? Um outro conceito que a gente também deixa passar um pouco desapercebido é a questão da inversa, tá? Então, o que é a função inversa? Por definição,
f é uma relação de E em f com certas particularidades. Então, para que eu tenha uma função inversa, eu tenho que ter algumas particularidades ali, tá? Então, primeiro, que D é igual ao próprio conjunto, ou seja, o domínio tem que ser igual ao próprio conjunto, tá? E para todo elemento pertencente a E tem uma imagem única, ou seja, a gente pode dizer o seguinte, né? Que para que eu tenha para eu poder começar a pensar nessa questão de conjunto inversa, uma ideia inicial é que a função seja sobrejetora. Com alguns estudos, nós podemos afirmar o seguinte, tá? Que uma condição necessária e suficiente para que tenhamos uma função inversa é que a função tem que ser bijetora. Então, para eu começar a trabalhar com essa questão de função inversa, eu preciso inicialmente mostrar que a função ela é bijetora. E quando que a função é bijetora? Quando ela é sobrejetora e bijetora ao mesmo tempo, tá? E um outro exemplo, onde eu vou fazer esses dois exemplos no GeoGebra e também no quadro, tá? Duas funções. Eu tenho duas funções. Para fazer uma composição de função, eu preciso ter duas funções. Eu tenho duas funções, chama-se composta de f em g, com essa notação aqui. Pessoal, não é bem essa notação aqui, mas eu não consegui achar um outro símbolo, tá? F composição com g, definida por f composição por g de x, como sendo f de g de x, tá bom? Então eu vou fazer esses exemplos no GeoGebra para a gente entender melhor como é que fica isso, tá? Então ali, para que a função, composição de função, então eu tenho a função h e eu já tenho aqui a função f, certo? Então, ó, se eu colocar f de h de x, ela já me dá a função, ó, ela já me dá a função 3x mais 1 elevado ao quadrado. Por quê? Porque no lugar de x ao quadrado eu substituí por h de x, tá? Agora, se eu fizesse, ó, h de f de x, eu teria essa função aqui. Por quê? Porque no lugar de x eu substituí por f de x, então ficou 3x ao quadrado mais 1, que é essa função aqui, tá? Então esse é um resultado de composição de funções, tá? Eu tenho duas funções, tá? E para eu poder fazer a composição delas, assim no caso, é fazer uma composição, f, eu acabei de falar aqui, h de x, né? Ou seja, dentro da variável eu coloco uma função ali para trabalhar com esses elementos. Isso é uma composição de função, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês ali no quadro algumas funções inversas e depois eu volto para o GeoGebra para a gente mostrar como é que fica. Bem, eu tenho a função 3x mais 1, tá? Essa função, eu posso ter uma inversa dessa função. Para que eu possa ter inversa dessa função, essa função tem que ser bijetora. Para que ela seja bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora, tá? Então, quando a gente olha isso no gráfico, a gente consegue observar que essa função ela é bijetora. Por quê? Se eu pego elementos diferentes do meu domínio, me levam a respostas diferentes da minha imagem. Se eu olho a imagem com relação ao contradomínio, eu posso observar que a imagem é igual ao contradomínio, ou seja, essa função é bijetora, tudo bem? Ou seja, volto a dizer, se eu pegar elementos diferentes, eu vou ter respostas diferentes, e quando eu olhar isso no gráfico, mais ou menos isso, posso observar que os elementos do contradomínio são exatamente igual ao da minha imagem, tá? Ou seja, percorre todo o meu contradomínio. Portanto, essa função ela é bijetora. Então, se ela é bijetora, como é que eu faço para calcular a inversa dessa função? Para calcular a inversa dessa função, eu vou começar assim, ó, y igual a 3x mais 1, tá? E se a ideia é de inversa, então o que eu vou fazer? Isolar x. Então, y menos 1 é igual a 3 sobre x. Portanto, x é igual a y menos 1 sobre 3. Aí, isso aqui não é esse o formato que a gente conhece. Então,
eu vou reescrever que a função inversa de x é igual a quem? X menos 1 sobre 3. Tá? E, como eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, se eu fizer a composição dessas da função identidade, que é a função x, tá? No GeoGebra eu vou mostrar para vocês como é que faz esse resultado. Beleza? Bem, do exemplo anterior, nós mostramos que nós vimos que a função f de x igual a 3x mais 1, ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, ela vai ter uma função inversa. A gente já mostrou para vocês, então eu vou chamar de g de x igual a x mais 1. Deixa eu arrumar aqui. X mais 1, perdão, x menos 1 dividido por 3, certo? Essa é a função inversa da função 3x mais 1, tudo bem? Agora uma coisa interessante, se eu fizer a composição delas, ó, f de g de x, ela me dá a função identidade, né? Porque simplifica esse com esse, simplifica o 1 com menos 1, então ela fica a função identidade. E a mesma coisa acontece se eu fizer g de f de x, da função identidade. Então, quando você tem para você verificar se a função ela é inversa uma da outra, basta você fazer a composição delas. Obrigatoriamente a minha resposta tem que ser a função identidade, ou seja, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Esse tipo de função é chamado de função identidade. Mais para frente eu vou abordar um pouco mais esse assunto, beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito desse conceito de funções, né? Eu espero que você tenha gostado. A gente vai ter várias aulas falando sobre o conceito de função, né? Se você gostou, compartilha com um colega de outras instituições, né? Porque, como eu sempre digo, né, conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço e até a próxima videoaula.